Oh, aleluia. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 18. Eu quero falar um pouquinho daquilo que o Senhor ministrou no meu coração nesses dias. Porque a palavra de Deus diz que nós somos vasos nas mãos do oleiro. E a palavra também diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20, que o Senhor fez utensílios de ouro, de prata e também de madeira e de barro, alguns para honra e outros para desonra. O oleiro, ele tem domínio sobre aquilo que ele faz, sobre como ele quer fazer e do jeito que ele quer fazer. E interessante que Deus escolhe nós, homens frágeis, para poder conter um tesouro tremendo e maravilhoso, que é o próprio Cristo. Homens e mulheres feitos de barro. Olha para o seu irmão aí. Ele foi criado do barro. Sabia? A palavra de Deus diz que Deus fez o homem do barro e depois que o homem estava pronto, ele soprou sobre as suas narinas o fôlego da vida, o espírito de vida. Então, eu e você somos barro, vasos feitos de barro nas mãos do oleiro. Amém? E eu quero te perguntar uma coisa, querido, amado. O oleiro, ele tem domínio sobre a obra, amém? Amém? E o dono da obra, ele faz o que ele quer com o objeto, sim ou não? Se ele quer fazer mais gordinho, ele faz. Se ele quiser fazer mais magrinho, ele faz. Se ele quiser fazer menorzinho, ele faz. Ele tem o domínio completo sobre o vaso e sobre a obra que ele está fazendo. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Nós podemos exigir alguma coisa do oleiro? Ou daquele que está nos fazendo? Você já viu um objeto falar para aquele que o está construindo: não me faça assim, me faça do outro jeito. Não, eu não quero ser assim. Não tem jeito. Deus tem o controle total da minha e da sua vida. Amém? Ele tem o domínio, ele tem o controle total. Então, sabe o que nós precisamos? Nos render a Ele. Deixar Ele fazer do jeito que Ele quer. Porque Ele tem o domínio sobre a minha e sobre a sua vida. Em Jeremias capítulo 18, versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. A primeira coisa que aconteceu aqui foi uma direção que Deus dá a Jeremias, ao profeta Jeremias, para que ele descesse à casa do oleiro. Queridos, Deus sempre está interessado em falar conosco. Amém? Deus sempre tem um interesse de falar com cada um de nós. E quando eu quero transportar essa palavra para os dias de hoje, quando Deus fala para o profeta: desce à casa do oleiro. Desce à casa do oleiro, se dispõe, porque lá ouvirás as minhas palavras. A casa do oleiro aqui significa a igreja. É na igreja que nós ouvimos a palavra de Deus. É na igreja que nós ouvimos a direção do que Deus quer fazer conosco. E como Ele quer fazer. E quando Ele quer fazer. Porque o objeto não pode falar para o seu Senhor: eu quero hoje. Tem que ser agora, Deus. Não. O objeto, ele está completamente entregue
ao seu Senhor. E a palavra de Deus diz que aqui Jeremias recebeu a palavra para que ele se dispusesse. Irmãos, sempre Deus quer falar conosco, mas precisa existir uma disposição do nosso coração, um desejo do nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Não é só na igreja que você ouve a palavra de Deus. Não é só na igreja que você recebe a direção de Deus. Mas nós precisamos estar atentos para ouvir, para obedecer aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Irmãos, nós somos tão duros, tão insensíveis. Nós, quando estamos na igreja, parece que a gente muda. A gente fica mais crente. Paz do Senhor, irmão. Oh, glória a Deus. Mas quando a gente sai daqui, parece que a gente esquece que existe um oleiro sobre as nossas vidas. Existe um Senhor sobre as nossas vidas. Olha, Jesus não é só o nosso Salvador, porque a gente vai para o céu, porque Ele agora, Ele mora em mim. Ele é o meu Senhor. Sim? Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Senhor é aquele que dá a ordem, que ordena, que manda. Será que Deus manda na nossa vida, irmãos? Será que Deus tem assim, a liberdade de tocar em mim? De tocar na minha vida, de tocar no meu coração, de tocar nos meus sentimentos, de tocar naquilo que dói dentro de você? Será que Deus tem liberdade e Ele pode agir na sua vida de uma forma radical? Transformar os seus valores, os seus conceitos, os seus gostos, os seus desejos. Será que Deus tem liberdade ou você ainda limita aquilo que Deus quer fazer na sua vida? O que você acha que Deus quer fazer na sua vida, querido? Tem algum corajoso aí? O que você acha que Deus quer fazer na sua vida? Hã? O melhor? Sim, irmãos. Deus quer fazer o melhor na sua vida? Sim ou não? Claro que sim. Olha, muito melhor do que você pensa. Muito melhor do que você deseja. Coisas muito maiores e tremendas do que você imagina. Esse é o nosso Deus. Ele quer isso. E por que nós não deixamos Ele agir nas nossas vidas? Por que quando você chega na igreja, ou quando você ouve a palavra, ou quando você lê a palavra, você não deixa o Espírito Santo te rasgar, te colocar do avesso? Nós somos duros, irmãos. A palavra de Deus diz que o povo de Deus é um povo de dura cerviz, que não se dobra. Que na mesma hora adora a Deus, mas adora mais a si mesmo, as vontades, os seus desejos e os seus prazeres. Nós precisamos nos render a Deus, não é apenas, irmãos, para mostrar para os outros que somos crentes, ou fazemos isso ou aquilo, não. Nós precisamos de mais de Deus. Se Ele não fizer, irmão, fica sem fazer. Se Ele não for o centro da nossa vida, acabou tudo. Nós não podemos, irmãos, nós não temos condições de dar um norte para a nossa vida. Mas Deus sim, Ele tem. Por isso que Deus fala para o profeta, olha, desce lá, na casa do oleiro, e ouve as minhas palavras. Nós precisamos ouvir as palavras de Deus. Nós precisamos saber que a palavra de Deus nos molda e nos purifica, irmão. Ah, querido, eu lembro de mim. Eu sei que você lembra de você. Sabe aquele dia que Deus te tomou, te pegou? Você lembra disso? Você lembra quando Ele te deu, assim, uma rasteira?
Você lembra quando você teve um encontro genuíno com o Senhor? Irmão do céu. A gente passava a noite orando, né? A gente lia a Bíblia toda hora. O que saía da nossa boca era fogo. Ah, hoje eu conheço a Deus, não só de ouvir falar, mas de andar com Ele. Aí os anos vão passando, irmãos. E a gente vai esfriando. A gente vai deixando Deus meio de lado. Não é assim, irmãos? Hein? Não é assim? A gente vai amadurecendo, a família vai crescendo, a gente vai tendo mais responsabilidades, e aí a gente vai se envolvendo mais com as coisas do mundo. E aí Deus, ok, Deus é Deus, ok, que bom. Mas Ele faz parte da sua vida. Porque quando a gente chega aqui na casa do oleiro, a gente ora, a gente fala, Deus, eu quero mais. Aí Deus coloca uma palavra no seu coração, essa semana eu vou ler a Bíblia toda. Quando eu sair daqui, eu vou fazer mais, eu vou isso, eu vou aquilo. Mas quando você sai daquela porta, você esquece tudo. Quando sai daquela porta, a gente entra, aparece na nossa realidade e esquece aquilo que Deus é e faz e pode fazer nas nossas vidas. Desça à casa do oleiro, irmão, e ouça as palavras de Deus. Não é a minha palavra, não é a palavra do pastor João, não é a palavra do pastor Paulo, é a palavra de Deus. Deus é que muda, Deus é que transforma. Eu quero ser, Senhor, um vaso nas tuas mãos. Me embriagar do teu poder. Senhor, transforma a minha vida. Oh, Deus, transforma mesmo em nome de Jesus. Versículo 3. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Deus sempre está fazendo a sua obra. Deus sempre está entregue à sua obra. Qual é a obra de Deus? Você e eu. Deus sempre está trabalhando nas nossas vidas. Deus, Ele sempre está entregue. Irmão, se existe algum erro, não é da parte de Deus. É da minha parte. Se houve alguma coisa que saiu errado, não foi por causa de Deus. Foi por causa de mim. Porque Deus está no controle da sua vida. Não tem jeito de sair do controle do Senhor a obra que Ele está fazendo. Perfeita e agradável. Aqui a palavra de Deus diz que quando ele desceu, ele viu que o oleiro estava entregue à sua obra sobre as rodas. Você já teve o prazer de ver um oleiro trabalhando? Hã? Nós fizemos uma viagem missionária uma vez para o Piauí. E nós chegamos lá tem muita olaria, né? Lá tem muito lugar que eles fazem barro, daquela forma mesmo antiga. E eu tive o prazer de ir num lugar onde tinha um oleiro, e eu fiquei percebendo, porque crente é assim, né? Aonde ele está, ele precisa ver algo que é de Deus. Tem que ter uma coisa espiritual para falar com ele. E nós chegamos lá e eu falei assim, Deus vai falar comigo aqui nesse lugar. E nós chegamos numa casinha as casinhas assim, bem humildes, né? Bem feitas de barro, bem rústicas. E nós chegamos, tinha vários vasos. Uns maiores, outros menores, outros gordinhos, outros magrinhos, comprido. E aí vai. Cheio de risco, sem risco. De todo jeito. Careca, com cabelo, entendeu? De todo jeito tinha lá. E aí, quando nós chegamos, estava chegando um homem com um carrinho cheio de barro. Umas bolotas de barro assim, todos sujos os barros, sabe? Cheio de capim, de pedra.
aquele monte de barro, chegando num carrinho, e ele chegava ali e jogava aqueles barros e deixava no canto. E quando nós entramos, o oleiro estava começando a fazer um vaso. Então ele fica sentado e ele fica apertando aquele pedalzinho assim, que é a roda. A roda, claro, vai girando, aquele lugar onde coloca o barro. E ele foi, então, ele colocou o barro e ele começou a moldar o vaso. E ele pegava a água, amolecia o barro e fazia e formava, e ele trabalhava, e ele não tirava os olhos, atento, ele estava ali entregue, fazendo aquele barro. E nós, olhando, e eu falava: Deus, é assim que o Senhor trabalha conosco. O Senhor começa a trabalhar no barro, a agir no barro, a fazer como Ele quer, e vai molhando. Porque se tiver duro, quebra, racha, não consegue moldar. E quando ele estava terminando o vaso, puf, quebrou. E eu lembrei desse texto, que aqui mais para frente diz que o oleiro estava fazendo barro, e na hora que ele estava fazendo o vaso quebrou nas mãos do oleiro. E eu falei: Senhor, é isso. Nós somos o barro nas tuas mãos. Querido, Deus tem a liberdade de agir na sua vida, porque Ele quer agir, Ele quer fazer. Ele não quer que você esteja aqui nesse país apenas por estar trabalhando, só para ganhar dinheiro, ou só porque não teve outra opção, ou você veio para cá não sei por quê. Não, tem um propósito. Amém? A nossa vida tem um propósito. Sabe esse marido que você casou? Tem que ter um propósito. Sabe essa mulher que Deus te deu, homem? Tem que ter um propósito. Não existe. Deus não é um Deus de coincidências. Ou Deus não é um Deus de por acaso. Ou Deus se enganou. Não, Deus não se engana. Tudo que Ele faz é perfeito, bom, agradável. Se Ele te deu essa mulher, é porque ela é boa, perfeita e agradável para você. Oh, glória a Deus. E se foi esse homem que Deus te deu, varoa, é porque ele é bom, perfeito e agradável para você. Pastora, não está aparecendo, mas é. Parece que não é, mas é. E não é Denorex. Lembra? Os mais velhos vão lembrar. Denorex, parece, mas não é. Não, não é. É. Porque Deus não faz coisas erradas. Tudo que Deus faz é bom, amados. Tudo que Deus faz é perfeito, porque Ele está entregue. Deus está entregue. O que Deus ama, sabe o que é? Você. É isso que Deus ama. Deus ama você. É o relacionamento com Ele que Ele quer. Ele quer você. Joyce, Deus quer você, minha irmã. Sabe, Bruno, Deus quer você, querido. Deus te quer. Porque Ele tem prazer, está entregue na obra. Entregue. Os olhos estão na obra. Os olhos de Deus estão sobre você. As mãos de Deus estão entregue na obra. As mãos de Deus, Ele quer tocar em você. Os pés de Deus estão trabalhando na obra, porque Ele quer moldar você. Deus, Ele tem prazer em se relacionar com o homem. A criação dEle, feito de barro, feito de um material frágil, feito de um material ignorado. Mas Ele tem prazer em se relacionar com você. Você sabia disso, querido? Deus está entregue. Ele quer começar algo novo na sua vida todos os dias. E eu te digo mais, Ele tem domínio sobre a obra que Ele está fazendo. Você sabia que Ele tem domínio sobre você? Deus tem domínio. E outra coisa, eu quero te falar, mesmo que você tente correr, mesmo que você se afaste de Deus, Deus nunca desiste de você.
Deus nunca desiste. Quando nós erramos e pecamos, irmãos, a nossa tendência é nos afastarmos de Deus. É correr de Deus. Aí a gente não vem na igreja, aí a gente não quer falar com o irmão, aí a gente se afasta das coisas de Deus. Irmão, mas Deus sempre está pronto para te receber de volta. Porque Deus não desiste de você. Porque Ele te ama. Porque Ele olha para você como o vaso mais lindo do mundo. Uma coisa que o oleiro fica feliz é quando ele termina o vaso. A criação dele. Quando ele termina, quando ele consegue terminar a obra que ele está fazendo, é o momento que ele fica mais feliz. Sabe, amados, nós não somos um vaso apenas para ficar de bonito. Sabe, para as pessoas olharem e falar, nossa, que vaso bonito. Mas o que adianta ser um vaso bonito sem utilidade? Você já viu como existem pessoas no mundo, vasos bonitos, sem utilidade? Pessoas vazias, fúteis, aparentemente bonitas, mas tão feias por dentro. Tem aquele ditado, né? Por fora, por dentro. Por fora uma beleza, mas por dentro. Irmãos, às vezes nós somos assim. Por fora uma bela viola. Por fora uma bela viola. Mas quando alguém te confronta, quando alguém fala a verdade para você, quando Deus aponta o dedo para você e fala, você está errado. Quando Deus fala para você, você não pode agir assim. Como que a gente age? Nós somos igual àquela lagoa que quando olha assim, ai que lagoa linda. Não sei se vocês conhecem a Lagoa Rodrigo de Freitas lá no... Vocês conhecem, né? Carioca, que nem eu, vão conhecer. Deixa secar aquela lagoa para você ver o que tem lá no fundo dela. Acho que hoje em dia não precisa nem secar, né? Porque já está dando para ver o que tem lá. Sujeira, podre. Irmãos, Deus nos criou para isso. A obra dele, a perfeição que ele fez, o homem, ele nos criou para isso. Não. É por isso que nesta manhã Deus quer moldar você. Deus quer transformar você. Deus quer apertar você. Deus quer arrancar tudo que não é puro de você e te fazer um vaso novo. Um vaso novo. Tem uma música assim, né, Lília? Eu quero ser Senhor amado. Quem tem voz aí canta. Como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Você quer ser um vaso novo, meu irmão? Hã? Você quer ser um vaso novo ou só quer ser mais um vaso? Apenas mais um vaso, né? Assim. Porque Deus criou os vasos, mas a palavra de Deus diz, Deus criou uns para honra e outros para desonra, não porque Deus os fez assim, mas porque nós escolhemos honrar ou desonrar o Senhor. Quero te fazer uma pergunta. Você tem honrado a Deus? Você tem sido um vaso de honra? Você tem honrado a Deus com o seu testemunho, com as suas práticas?
Nós temos sido vasos de honra, utensílios de honra para o Senhor? Próximo ponto. Nós somos a obra de arte do oleiro. Versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Nós somos a obra de arte do oleiro. Nós somos vasos de barro. Lá em Gênesis capítulo 2, 7, fala que foi do barro que nós fomos criados. O processo do oleiro na construção do vaso, é isso aqui que eu quero me deter. Eu quero falar um pouquinho desse barro. A primeira coisa que existe nesse processo da construção desse vaso é que o barro precisa ser trabalhado. Lembra que eu falei para você que quando nós estávamos lá no Piauí, que o rapaz chegou cheio de barro, né? Não ele cheio de barro, com os barros no carrinho. Aquelas bolas de barro estavam todas sujas, cheias de capim, de pedra, cheia de várias coisas imundas naquele barro. E a primeira coisa que tem que acontecer com aquele barro é que ele precisa ser limpo. E sabe como que faz para limpar aquele barro? Ele tem que ficar submerso na água. Aquele barro, ele tem que estar mole naquela água para a sujeira começar a subir e começar um processo de limpeza daquele barro. Não tem como o oleiro usar um barro sujo. Não tem como o oleiro usar um barro sujo. Então a primeira coisa que o oleiro faz é limpar o barro. É fazer com que aquele barro seja limpo para que ele possa usar. O barro tem que ficar maleável. O barro tem que ficar elástico. O barro tem que ficar mole. O barro tem que ser algo que possa ser trabalhado. Sabe o que Deus faz na nossa vida? Começa a trabalhar no nosso barro. Nos coloca na água. E a Bíblia fala que a palavra é a água que nos lava, que nos purifica. Depois, aquele barro, ele precisa ser pisado para sair as bolhas, para que não tenha bolha, porque se tiver bolha na hora que está fazendo o barro, racha o barro. Aquele barro precisa ser completamente lavado. Sabe o que nós precisamos, irmãos? Da água do Espírito para nos lavar. Nós precisamos ser pisado todos os dias pelo Senhor, para as bolhas que existem em nós, para as impurezas que existem em nós, saírem da nossa vida. Como é que Deus vai trabalhar conosco? Como é que Deus vai tocar nas nossas vidas se nós estamos cheios de impureza? Como que nós vamos ser esse vaso, esse barro maleável na mão de Deus, se nós estamos todos completamente sujos, cheios de impurezas e de pecado? Não tem jeito, irmãos. E aí esse processo não é você que faz, é o próprio Deus que começa a fazer em você. É o próprio Deus que começa a te conscientizar que você precisa se deixar ser limpo nas mãos de Deus. Agora, se você não deixar, Ele não te limpa. Você precisa deixar. E nós queremos ser usados. Quantos querem ser usados por Deus aqui? Quantos querem ser vasos na mão de Deus, irmãos? Não é para lavar a igreja, limpar banheiro, limpar o carpete que está sujo. Não é isso não, irmão. Não é isso não, queridos. Para ser um instrumento de honra e de glória nas mãos de Deus. Quantos querem isso?
Que o seu abraço cure alguém. Que a sua palavra seja de sabedoria. Que saia poder nas suas palavras. Que Deus te use para curar enfermos, expulsar demônios. É isso que Deus quer quando Ele começa a fazer o vaso. Quando Ele limpa as impurezas que existem em nós. Irmãos, isso é um processo. Mas é um processo que eu tenho que deixar ser feito. Que eu preciso falar para Deus, Deus, me limpa mesmo, porque eu sou sujo. Limpa mesmo, me molda mesmo, porque eu preciso. Eu preciso, Senhor, ser pisado para que as bolhas, o orgulho, a falta de perdão, aquilo que é podre em mim, saia. Irmãos, quantas bolhas a gente carrega na nossa vida, do passado, de mágoas, falta de perdão. Pessoas que hoje poderiam estar com uma vida assim, muito melhor, mas não estão porque estão presas num passado terrível que viveram. Pessoas hoje que poderiam estar sendo usadas por Deus dentro da igreja ou aonde for, mas não estão porque estão presas com bolhas no que você viveu no passado. E Deus precisa, e você precisa deixar Deus fazer uma obra completa na sua vida. Deus não quer fazer um pouquinho da obra em você, Deus quer fazer uma obra completa. Porque Deus é perfeito. Quando Ele coloca você naquela roda para começar a trabalhar com você, você sabe o que o oleiro faz? Ele vai apertando o barro, mas ele vai jogando água, a água da palavra. Ele vai te moldando, te molhando, te amolecendo. Sabe por quê? Porque se você estiver duro, não tem como trabalhar em você. Quero te perguntar, você está duro ou você está maleável na mão de Deus? Nós estamos duros ou estamos maleáveis nas mãos de Deus? Deus pode mexer com você aonde Ele quer, ou você não se dobra diante daquilo que Deus quer fazer? Não, Senhor, eu sou uma bênção, eu venho para a igreja, eu sou crente, até dou o dízimo. Mas nessa área da minha vida não toca não, porque eu sei como eu faço. Eu sei agir. Eu sei fazer. Nós somos duros ou nós somos maleáveis? Senhor, faz mesmo. Eu sou assim mesmo. Eu sou esse barro aí cheio de impureza. Eu sou esse barro aí cheio de bolha mesmo. Cheio de orgulho. Cheio de dedos. Ninguém pode falar, ninguém pode fazer, ninguém pode falar nada. Pastor não manda em mim, ninguém manda em mim, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo. Só eu. Nós somos essas pessoas? Nós somos essas pessoas, irmãos? Que não somos maleáveis para ouvir a voz de Deus? Nós somos essas pessoas que estamos na roda, mas estamos sem a água do Espírito? Sabe aquela coisa gostosa de você vir para a igreja e ouvir o Espírito e ter liberdade de dançar, ter liberdade do Espírito Santo te usar, sabe, de você abraçar um irmão e falar, querido, Deus te ama, olha, a sua vida vai ser transformada sim, eu estou aqui para te ajudar. Nós somos essas pessoas maleáveis porque nós somos elásticos nas mãos de Deus, Ele pode fazer o que quer? Ou nós estamos prendendo Deus, limitando Deus naquilo que nós queremos que Ele faça? Deus, faz isso por mim. Deus, me abençoa. Papai, cadê meu presente? Porque as nossas orações são assim. Senhor Deus Pai maravilhoso, eu te peço nesse dia. Não é assim, irmãos? Hã? É assim mesmo. E ainda te peço mais, Senhor. Me usa como tu queres.
as nossas orações são engessadas como nós somos. As nossas orações são religiosas como nós somos. Sim ou não, irmãos? Claro que é. Não é só você não, eu também. Nós somos assim. Irmãos, olha, dá uma palavra aqui no púlpito bonitinha e legal, qualquer um pode fazer. Agora isso aqui, ó, é para ser vivido. Isso aqui tem que ser vivido aqui em cima, aí embaixo e lá fora. Isso aqui, irmãos, não é para trazer um conforto para as almas que estão penadas nesse mundo. Não. Isso aqui é para transformar vidas. Essa palavra que primeiro eu falo é para mim. Tem que mudar a minha vida. E eu falo com autoridade aqui porque eu sei o que Deus fez na minha vida. Quem eu era e quem eu sou. E se você quiser saber, eu vou fazer igual o pastor João. Não pergunta nisso não. Pergunta ao Paulo, pergunta ao meu pai e à minha mãe que estão aqui. Não é assim que ele fala? Pergunta nisso. Pergunta aqui, o papai e a mamãe, que passaram, sofreram terrores por causa de mim. Foi ou não foi? Pergunta aqui o Paulo, que quase desistiu no casamento quando eu falei para ele, senta aí que eu vou te contar quem eu sou. Quando eu acabei de falar, eu falei, e aí, vai encarar? Aí ele falou, eu acho que eu não sei não. Ai meu Deus, acho que eu não sei não. Mas eu falei para ele, eu era isso tudo aí, ó. Agora eu sou outra pessoa. Sabe por quê? Porque eu fui e estou sendo, claro, maleável. Senhor, tira essa prostituição aqui de mim. Dói. Senhor, tira essa falta de perdão aqui. Senhor, tira esse vício de álcool, de bebida, de droga. Irmãos, maleável na mão de Deus. Tira esse vício de mentira, pornografia, adultério, sedução, fornicação. Isso é lixo, irmão. Tudo isso é lixo. Irmãos, hoje aonde tem mais lixo é dentro da igreja. Porque nós pensamos que somos e não somos nada. Irmãos, aonde nós deveríamos perdoar? Dentro da igreja, na nossa casa, a gente não consegue perdoar. Que crente que nós somos, irmãos? Que crente que nós somos? Será que essa palavra não vai fazer diferença nunca na minha vida? Porque eu não deixo. Porque não é culpa do oleiro. É culpa do barro. É culpa do barro. Quando o oleiro começa a trabalhar, sabe o que ele faz com o vaso? Ele vai moldando o vaso assim e ele coloca a mão por dentro. Ele começa a moldar o vaso por dentro. Sabe o que Deus faz na nossa vida? Ele começa a trabalhar no nosso interior. É por dentro. É por dentro que ele começa. E ele vai moldando. E ele vai tirando o excesso. Sabe o excesso? Soberba, orgulho, falta de perdão. Ele vai arrancando. Ele vai tirando, ele vai trabalhando. Deus nunca trabalha com o homem no seu exterior. Deus trabalha sempre no interior do homem, no coração do homem. Quando Deus começa a trabalhar no seu interior, ele muda o seu exterior. Quando Deus começa a trabalhar no seu interior, ele muda o seu coração, os seus sentimentos, as suas atitudes, as suas palavras. Ele muda o seu temperamento, ele muda tudo, porque começa a fazer parte da sua vida o Espírito Santo de Deus. E o fruto do Espírito começa a ser liberado na sua vida. É isso que Deus quer fazer conosco. É isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Quando o oleiro termina a obra dele, o vaso, depois que o vaso já está do jeito que ele quer, sabe onde que ele coloca o vaso? Eita ferro, no fogo. Deus é tão bom, irmãos, que ele pega uma coisa tão frágil como o barro, né?
que sou eu e você, Ele trabalha com a gente, nos molda. A palavra de Deus diz isso, que nós somos como um vaso nas mãos do oleiro. E depois que Ele trabalha conosco, Ele nos coloca no fogo. Tem duas coisas que acontecem quando o barro vai para o fogo. Quando nós estávamos lá no oleiro, ele terminou o vaso e tinha um forno que as pessoas que estavam do lado de fora não aguentavam ficar perto de tão quente que era o lugar. Eu não sei se você já esteve em Teresina, no Piauí, mas lá é um calor insuportável, já o natural. Imagina perto daquele forno. O oleiro pegou e colocou aquele vaso dentro do forno. O bichinho ficou vermelho. Você sabia que é assim que Deus faz conosco? Duas coisas acontecem no fogo. Tira o cheiro e te fortalece. Faz com que o barro fique firme, duro. A palavra de Deus diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Amém? Quando nós passamos pelo fogo, que fala da provação de Deus, nós começamos a exalar o bom perfume de Cristo. Quando nós passamos pelo fogo, pelo Espírito Santo de Deus, que é o fogo que a palavra de Deus diz, consumidor nas nossas vidas, que não nos consome, nós começamos a ficar fortalecidos no Espírito. Você lembra de Daniel quando lançaram ele e os seus amigos dentro da fornalha? Naquele momento de dificuldade, naquele momento de provação, a palavra de Deus diz que apareceu o quarto homem dentro daquela fornalha. Toda vez que você estiver no fogo, o quarto homem vai se apresentar para você. Todas as vezes que você estiver numa provação para Deus te formar e te forjar, Jesus vai estar junto com você. O Senhor vai estar junto com você. Nós precisamos entender que Deus tem toda a liberdade para agir na nossa vida, mas eu preciso querer que Ele faça isso. E Deus só vai fazer aquilo que eu permitir que Ele faça. Deus só vai fazer aquilo que eu permito que Ele faça na minha vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Cadê o pessoal da música? Vem para cá, por favor. Eu falei para Deus assim: Deus, eu não quero ministrar uma palavra bonita. Eu não quero apenas ser um vaso nas tuas mãos para que o exterior apareça. Porque quando a gente conhece a Deus, a gente sabe que se Ele não fizer, fica sem fazer. Porque é Deus que faz a obra. Deus é que tem a liberdade de agir no nosso meio. É Ele que trabalha na gente. E eu sei que se for apenas uma palavra bonitinha, que vem do exterior, não funciona, irmãos. Porque a palavra tem que vir da boca de Deus. A obra tem que ser feita pelo Senhor. Nós somos apenas o canal nas mãos de Deus. E que nessa manhã você deixa Deus moldar você, trabalhar em você. A Bíblia fala que nós, no versículo 7, do capítulo 4, de 2 Coríntios, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus
e não de nós. Deus, ele é tão maravilhoso que ele escolhe a gente, frágeis, imperfeitos. Aí ele trabalha conosco. E depois de trabalhar conosco, ele coloca a excelência dele dentro de nós. O Espírito Santo de Deus. Querido, você é um vaso de honra que contém, que hospeda a glória de Deus. Nós hospedamos a glória de Deus. E nós somos esses vasos de barro. Agora, a hora que Ele quiser que você deixar, se precisar, Ele te quebra e faz de novo. Nós lemos aqui em Jeremias que o vaso que o oleiro estava fazendo se quebrou. Será que se quebrou porque o oleiro foi displicente? Será que se quebrou porque o oleiro se distraiu? Será que se quebrou porque ele estava apertando muito o barro? Será que o erro foi do oleiro? O nosso oleiro, o nosso Deus, ele não erra, irmãos. Ele não falha. O vaso se quebrou por causa do barro, que era ruim. O vaso se quebrou porque o barro não aguentou a pressão, ou estava ainda com impurezas. Irmãos, deixa Deus te limpar nessa manhã. Deixa Deus apertar você se preciso for. Deixa Deus moldar a sua vida. Sabe, irmãos, Deus, ele quer o melhor para você. Deus quer o melhor para sua família, para sua casa. Deus, ele tem o melhor para você. Se for pouco, se for muito, seja feliz com aquilo que Deus te dá. Seja íntegro diante do Senhor. Se Ele quiser quebrar você, viu? Deixa. Não corre dele não, corre para Ele. Corre para Ele. Deus nunca erra. Deus nunca se engana. Nós é que estamos sempre precisando do molde do oleiro nas nossas vidas.